Muito bem. Essa notícia saiu essa semana sobre o Sebastião Salgado, uma entrevista dele na Veja Rio. Eu vou deixar essa notícia, o link dela, porque, na verdade, é uma entrevista com o fotógrafo. E o Sebastião Salgado é simplesmente um dos fotógrafos mais reconhecidos no mundo, é certamente um dos fotógrafos brasileiros, se não o mais renomado fotógrafo brasileiro vivo, um dos, né, mais renomados e celebrados, com um trabalho que envolve causa. Eu já trouxe conteúdos aqui falando desse trabalho dele, que vai muito além da fotografia. Ele se posiciona politicamente, se posiciona em favor do meio ambiente e age de fato no Vale do Rio Doce, né, na fazenda da família, fez um projeto lá de uma ONG que é fascinante. Eu trouxe o conteúdo aqui já no canal, vou deixar até em destaque aqui quando aparece aqui para você assistir os outros conteúdos, e acho que é bacana você dar uma olhada e também ler essa matéria, né? Mas basicamente o que me chamou a atenção nessa entrevista é porque ele está estreando uma exposição no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, e nessa exposição ele traz a exposição Amazônia, que tem trilha sonora, uma experiência sensorial. Passou por São Paulo, passou por Roma, passou por vários países aí, vários lugares interessantes no mundo, e um trabalho de referência, né? E aqui na matéria, mais uma vez, né, quem escreveu a matéria, Renata Magalhães, aqui da Veja do Rio de Janeiro, ela deu destaque para esse lado dele criticando a foto instantânea de celular, que ela não tem valor estético, né? Lá atrás, o Sebastião Salgado falou do Instagram, nem sabia o que era Instagram e tudo mais, e se colocando contra a fotografia feita com smartphone, que para ele não era fotografia. Eu acho que tem uma leitura que a gente pode fazer aqui um pouco diferente, é o seguinte: para o Sebastião Salgado, existe a arte fotográfica e aquela fotografia que você faz com a sua cultura, com a sua experiência, como o próprio Ansel Adams, né, fez aquela frase famosa que até hoje o próprio Sebastião Salgado parafraseou essa frase do Ansel Adams, que você fotografa com toda a sua cultura, com todos os livros que você leu e tudo mais. E vira uma frase histórica. E o Sebastião Salgado parafraseou, criou uma de fotografar com toda a sua cultura, e ele trata disso nessa entrevista. O que chama a atenção é o seguinte: ele fala de algo que tem o livro Social Photography, que saiu há alguns anos, de um estudioso, que a fotografia feita com smartphones e para as redes sociais é uma fotografia, como a gente pode dizer, é uma fotografia que serve como comunicação, é uma forma de se comunicar. As pessoas usam as fotos para falar, para trocar coisas, para comprar coisas, para mostrar, para se projetar, e não é um meio de expressão só artístico. E isso que acontece, né? Até uma pesquisa que a Fujifilm fez alguns anos antes, lá por 2015, 14, mostrava que os jovens usavam a fotografia, esses aplicativos tipo Snapchat, né, como uma ferramenta de comunicação no próprio Instagram e tudo mais. E, é, e é isso que o Sebastião Salgado trata nessa entrevista. Mas ele se posiciona em relação à Amazônia, o que aconteceu, né, com o jornalista inglês e com o Bruno, o indigenista brasileiro, fala de várias coisas, e assim eu não acho que seria bacana eu ficar tratando aqui dos pontos políticos e desse impacto, mas é um trabalho de causa. E ele se posiciona claramente, né? E aí ele fala da Amazônia, da sofisticação dos povos nativos de lá e tudo mais. É uma entrevista bem interessante, e me chamou a atenção essa parte. E a parte que me chamou a atenção, além da parte dele falar do smartphone, né, da posição dele, do impacto de causa, de ser muito maior do que só a fotografia, é um trabalho que está sendo espalhado pelo mundo, do que ele tem feito. Ele lançou um livro também com o mesmo nome da exposição, Amazônia, e ele propõe uma experiência, né, com fotos impressas em grandes formatos, uma qualidade absurda, com uma trilha sonora, uma experiência sensorial, com projeção também, coisa muito bacana. E aí aqui a matéria tem esse trecho que eu achei interessante, que todos nós sentimos essa dor de redes sociais, né? O artista, o criador de conteúdo, o fotógrafo, as marcas, todos nós estamos buscando o alcance orgânico ou pago, de aparecer, de ter algum resultado, para tudo, para vender produto, serviço, para ser reconhecido e tudo mais. E aqui ele que já tem causa, que já é conhecido, já tem uma marca forte, a pergunta da jornalista aqui: em 2021 o senhor se rendeu às redes sociais. Como é a sua relação com a tecnologia? E aí ele respondeu: mal sei ligar o computador. O jornalista que trabalha comigo é quem cuida de tudo. O Sebastião Salgado, alguns anos atrás, falou do Instagram, que ele nem sabia o que era. E ele já estava lá mesmo sem saber. Já tinham criado uma conta para ele que tinha mais de 100 mil seguidores, com fotos dele. E aí você
e ele tem hoje uma conta oficial, que não é tocada por ele, mas que chega nesse resultado. O que me fez pensar, e eu tenho falado muito disso, né, da fotografia, criptofotografia ou fotografia NFT, que logo mais, mesmo sem ele saber como fazer, alguém vai fazer por ele. Porque ele muito bem poderia fazer uma causa com NFTs para ajudar a Amazônia, os povos nativos, o meio ambiente, ou o trabalho que ele já faz com o instituto dele, usando o blockchain e as criptomoedas. É questão de tempo, eu tenho certeza que vai acontecer ou com ele ou com outros nomes famosos aqui da fotografia brasileira, né? E aí fala aqui da exposição do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, que é um lugar que eu já ouvi falar que é incrível, não conheço o Museu do Amanhã, mas já ouvi falar que é um espaço incrível, deve ser mais incrível ainda com as fotos dele, né, e com essa experiência sensorial. E aí ele fala, né, do Rio de Janeiro, que é incrível, uma cidade que é uma das cidades mais bonitas do mundo, ele fala que é uma das cidades mais bonitas que ele conhece, porque ele já conhece muitos lugares, mais de 130 países, né? E aí fala um pouco de tudo isso e fala desse momento dele, com mais de 70 anos, né, chegando aí perto dos 80 anos, Sebastião Salgado segue trabalhando nesse projeto fabuloso que ele fez, que dá orgulho, né, para boa parte dos brasileiros deveria dar, de uma coisa tão importante quanto não só a Amazônia, os povos nativos, mas esse trabalho de meio ambiente, da nossa sobrevivência como espécie, né, e também, assim, a Terra vai continuar, mesmo que a gente não continue, né, mas ele fala disso, dessa importância e realmente conhecendo, se relacionando e se interessando pelos povos, por esse trabalho, nesse ponto da carreira dele, né? Vivendo na França e no Brasil, mais na França até do que no Brasil. Aliás, uma publicação francesa coloca o Sebastião Salgado como franco-brasileiro, né? Então ele é mais, já é parte da cultura lá também, reconhecido como cidadão francês, né? Até por morar tanto tempo lá. E fala também da relação dele com a esposa, né? São tantas décadas juntos e ela é sócia, é curadora dessa exposição fabulosa. E ele fala que eles quebram pau e tudo mais, mas que que ele admira muito essa capacidade dela como parceira, como esposa e que ela tem muita energia. E ele fala desses prêmios. Nos últimos tempos, o que o Sebastião Salgado tem recebido de prêmios, ele fecha a entrevista falando disso, que nos últimos 6 meses ele recebeu 3 grandes homenagens internacionais, super premiadas, assim, coisas incríveis, né, de reconhecimento, e que isso toca ele ainda assim, porque é um reconhecimento dessa grande história dele, né, a história dele com a fotografia. Se você não lê o livro, a biografia dele é fascinante. Tem vários livros dele, né, na verdade, mas tem o da história dele como fotógrafo que é incrível. E, e tem um lado assim também, tem gente que fala que ele também teve um pouco de sorte, né? Mas trabalhou muito. Sorte no sentido de conhecer a história dele e tudo mais, né? De estar ali no lugar certo, fazer uma foto que destacou ele. Mas isso é parte da história dele para outro momento para a gente discutir. Eu vou deixar aqui o link dessa entrevista da Veja Rio, que está aberto, tá para quem quiser ler, vale a pena e é um trabalho aí reconhecido mundialmente, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.